Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, penúltimo programa do ano. Já tô começando a ficar nervosa porque vou ficar com saudades. Não gosto muito de férias não, para falar bem a verdade. Mas olha só, hoje estamos recebendo o Dr. Marcos Fernandes. Assunto por aqui, cada vez mais compras pela internet fascinam. Pela comodidade, pela praticidade, pela eficiência, será? E atendendo a essa demanda cada vez maior, cada vez mais, as marcas montam as suas lojas virtuais. Será que é só alegria? Será que é só facilidade? Assunto de hoje por aqui é este. É isso que vamos conversar com o Dr. Marcos, que é um especialista no assunto e vai nos contar tudo, não só do lado do consumidor, como também do lado do lojista, aquele que pretende abrir, montar a sua loja online. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Marcela. Eu vim aqui justamente para tirar essas dúvidas de vocês e dos consumidores, porque quando se faz uma compra pela internet, muitas vezes a garantia de se receber nem sempre é positiva. Então eu gostaria muito de ajudá-las nesse sentido e retirar as dúvidas de vocês, né? Aliás, tem muita gente, inclusive que eu marquei no Face, né, Marcela, pra gente que são lojistas que estão acabando de montar o seu site de compras aí e que fiquem atentos porque as dicas aqui vão ser excelentes. A gente acha que, bom, aquilo que dá para evitar, eu evito. Eu não sou de usar a internet para fazer compras. Pode dizer que eu sou antiga, pode dizer, mas eu prefiro ir para a loja física fazer minha compra. Às vezes você tem que fechar uma viagem, você tem que, enfim, um curso, aí não dá, a melhor opção é realmente, mas quando eu posso, eu evito. Quais os problemas que você acha? Assim, eu conheço muitas amigas, muitos amigos, parentes que compram muito pela internet e não recebem seus produtos e acabam tendo aqueles diversos problemas, o qual o senhor veio tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores. Normalmente, quando você vai fazer uma compra pela internet, acontece muito do consumidor comprar no primeiro que vê e não checar a procedência do site de venda, da loja que está fazendo isso. Hoje nós temos diversas ferramentas na internet que podem auxiliar. Não custa a gente procurar o site o Reclame Aqui, que é um excelente site. Nesse sentido, você coloca o nome da empresa no Reclame Aqui e veja quais são as reclamações, ou algumas empresas não têm reclamação. A primeira dica é essa. A primeira dica é essa, porque aí você pode se preparar para comprar alguma coisa. Pesquisar a idoneidade da empresa. A idoneidade da empresa. Porque muitas vezes você vai comprar e a empresa tem 20, 50 reclamações e você fala, nossa, será que essa empresa é idônea ou não? Agora uma coisa, essa dica ela é boa, mas às vezes ela pode prejudicar o lojista. Em que ponto? Determinados lojistas grandes, é impossível não ter reclamações. Então é sempre bom a gente tentar levar isso em conta e ver o nível das reclamações. É importante que entre, por exemplo, assim como a gente está citando o Reclame Aqui, tem outros sites, né? E eu acho que eu pesquiso pelo menos uns 2. Eu dou uma fuçada lá e ler os comentários para saber se o tipo de reclamação que acontece ali nestes sites são verídicas, porque às vezes o cliente vai lá, e eu já vi acontecer, posta de birra, porque acha que o desconto não foi tão bom, porque acha que porque mandou outras pessoas, outros clientes, indicou outros clientes, eles não tiveram uma atenção que ele achava que merecia. Então, observar mesmo essas reclamações que estão lá, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que você conseguiu, Silvia, colocar o ponto que eu gostaria de dizer para a gente tomar cuidado. A ferramenta de busca, nesse caso, a ferramenta de busca, para a gente saber a saúde do fornecedor, no caso do comerciante, ela
muitas vezes ela ajuda, mas a gente tem que ficar atento justamente a isso, porque tem gente muito mal intencionada e principalmente pelos motivos que você acabou de levar em consideração e por concorrente também, né? O concorrente está vendendo o mesmo produto, né? Então vai lá e fala mal, é antiético, incrivelmente antiético, mas é uma realidade. E ninguém investiga a idoneidade da informação nesse ponto. O que nós podemos fazer, às vezes, é olhar no PROCON e ver quantas reclamações essa empresa tem no PROCON. O PROCON, nesse caso, o PROCON e o IDEC, eles disponibilizam essa informação? Disponibilizam. Você pode entrar no site do PROCON. No site do PROCON, existe lá empresas... Você consegue saber o tanto de reclamação que a empresa tem. Uma informação nova que já está me Ou fazer uma busca de procedimentos, você consegue fazer isso. Essa é uma coisa que ajuda muito a gente. Porque tem empresas aqui no estado de São Paulo ou fora do estado, tem muitas empresas em outras cidades, elas têm que disponibilizar advogados para defendê-las do processo administrativo do PROCON. Então, é muito importante, às vezes, o consumidor ter acesso a essa informação para saber se a empresa, ela, como a gente pode dizer, ela é muito batida no PROCON, ela é muito visitada no PROCON ou não. Isso ajuda muito a gente na hora de efetuar uma compra. Esse é o cuidado, o primeiro cuidado. Porque muitas das empresas, mesmo que elas compram ou como programado, no caso, entregar o produto, que é a parte da compra, a data, justamente isso, a data, ela não estabelece a data pactuada, porque a data para entrega, normalmente, quando você compra uma coisa, já é pré-estabelecida. E nisso nós abrimos mão, porque essa data não pode ser menor. No caso da empresa pode, mas para o consumidor não, né? Ela não pode ser maior de 180 dias. No Código do Consumidor está previsto que as partes podem pactuar os prazos de 7 a 180 dias. No caso do consumidor, a entrega pode ser imediata. Ele comprou, se comprometeu, porque o Código do Consumidor e a nossa legislação sempre vai ser mais benéfica para o consumidor, por motivos que não é que fogem ao limite da nossa compreensão, são óbvios, né? São muito patentes, pois a empresa normalmente ela tem um poder maior de mercado, ela já ganha em cima do não cumprimento do Código do Consumidor, por isso o Código do Consumidor vem estabilizar essa relação de compra. Agora uma curiosidade aí, uma parte, como é que funciona o PROCON? Ele assume toda e qualquer reclamação? Ou existem, por exemplo, se eu ligar para o PROCON dizendo que eu fui mal atendida, isso não consta? Não, a reclamação no PROCON, ela tem que ser feita, você tem que se dirigir até o PROCON, levar a nota de compra ou a documentação de compra do produto, explicar o seu caso e você faz a reclamação. É aberto um chamado, a empresa é notificada a comparecer no PROCON e ela comparecendo, ela vai apresentar os seus motivos, ou muitas vezes tem empresas, nós fomos para o PROCON, o que aconteceu? Nossa, aconteceu um erro por conta da empresa, o sistema às vezes não deu certo, o que eles vão fazer? Vão chegar e resolver seu problema lá no PROCON na hora. Tem muita empresa que faz isso, porque como que a gente pode dizer, o objetivo do PROCON não é processar a empresa nem aplicar multa. O objetivo do PROCON é proteger o consumidor e indiretamente também proteger a empresa, porque não adianta ele só proteger o consumidor e acabar com as empresas, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter onde comprar. Entendi. E, Dr. Marcos, uma dúvida que eu tenho, Dr. Marcos Fernandes, que mesmo a gente pesquisando quais são as melhores empresas, as empresas idôneas para a gente fazer compra, PROCON, fazendo reclamações, nós vemos também que mesmo assim, procurando tudo isso que o senhor acabou de citar, mesmo tendo tudo isso, nós temos várias reclamações que o PROCON não dá conta, que as empresas que são as mais idôneas também dão problemas. O que o senhor tem a nos dizer? Sim. Primeiramente, essa informação que o PROCON não dá conta, infelizmente, ela pode ser até verdade no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós respondemos por mais de 50% dos processos do Brasil. Então, é muito. E a cidade de São Paulo nem se diga o tamanho. Eu não sei se a palavra certa é dar conta, né? Na verdade é dar. Tem muita reclamação. Atender a demanda. Atender a demanda das reclamações. reclamações. Pode usar um tom mais coloquial e dizer dar conta. Não existe nenhum problema nesse ponto.
assim, se o PROCON consegue suprir essa demanda, é um pouco, que é o que eu posso dizer, ele vai tentar suprir na medida do possível. O problema é, no estado de São Paulo, vai demorar um pouco mais. Porque ou seja, a demanda, ele vai suprir mais, em alguns casos, com um pouco de atraso. Com um pouco de atraso, justamente por falta de funcionário, o servidor, falta de funcionário e excesso de trabalho. Nós não estamos aqui para dizer que o funcionário público não trabalha. Não, na verdade eles trabalham bastante, mas a demanda é muita. Você pega num outro estado, pega no estado do Tocantins, por exemplo, tenho amigos que advogam lá, a reclamação lá no PROCON é muito rápida e célere, e dá tempo do PROCON até aplicar a multa na empresa, no caso de não cumprimento, no caso de ficar constatada alguma irregularidade, alguma ofensa ao Código do Consumidor. Então a empresa acaba sendo multada, e essas multas, normalmente elas tendem a ser pesadas. Agora, se você tem dúvidas a respeito de que você está enquadrado no Código do Consumidor ou não, é só consultar o código. Se não tem um em mãos, porque toda empresa tem a obrigação de tê-lo fisicamente. Né? Sim. Eu acho que dá uma bugada que você tem acesso pela internet a esse código. Pela internet hoje, o Google é uma ferramenta excelente, porque você digita Código de Defesa do Consumidor, você vai aparecer o site do Planalto, que é a lei com todas as suas alterações, e existem alguns sites jurídicos que vão aparecer o Código do Consumidor com alguns comentários. E se colocar lá a sua dúvida direta, não recebi no prazo correto, por exemplo, você já entra inclusive no artigo a que se refere. Sim, né? Nesse caso a gente, até engraçado a gente fazer propaganda do Google, mas nesse caso o Google é muito inteligente, né? E você digita a sua dúvida, não precisa. Digitando a sua dúvida, ela acaba aparecendo no Google e vai te aparecendo uma resposta. Tá certo que para o resto da vida você vai receber bilhetinhos lá de que o Código do Consumidor, compre o livro, compre não sei o que, compre o curso, porque o Google agora faz isso. Mas não tem como, né? Sim. O Google é amigo de todas as horas. Eu acho importante aqui, porque muitas pessoas, inclusive eu até um tempo atrás, tinha esse costume de deixar passar. Você fica puto da vida, você perde com isso, com uma compra mal feita, né? Mas você diz, deixa pra lá, vai. Deixa. Faço mais isso não. Às vezes a pessoa pensa assim, é melhor... Eu tenho duas atitudes. Primeiro, eu vou conversar, se não com o proprietário, com o gerente da loja e explicar o que ocorreu. Seja um maltrato por parte do vendedor, seja um erro na compra, qualquer coisa. A primeira atitude, eu vou conversar com o gerente. Eu acho que para o proprietário da empresa isso é importante. Sim, é muito importante e não vamos dizer que o proprietário da empresa ele não tem por bem ou por praxe solucionar. Para ele deve solucionar que cliente. Como existe o ditado, um mau cliente, ele consegue... No mínimo 10 clientes você perde. Eu sou assim também. Péssimo retorno, no mínimo 10. Eu sou assim. Tem alguns lugares que eu frequento que não fui bem atendido. Não me trouxe a comida que eu queria. Tudo bem, eu ainda frequento o lugar, mas nunca mais eu como lá. Eu acho que essa é uma atitude que o consumidor tem que ter. Eu sempre dou uma segunda chance. Após conversar com esse gerente, eu dou segunda chance. Até que acaba a paciência. Sabe, daí, olha, reclamei, olha, aconteceu isso, aquilo, Verdade. Veja bem, eu gosto deste lugar, eu gosto de frequentar, e acho que eu tenho a obrigação de te dar esse feedback. Sim. Eu sou mas houve um tempo que eu não fazia nada disso. E daí vai para o PROCON. Sim, essa postura é uma postura correta que eu acho que todos nós temos o dever de fazer isso. Porque, por bem ou mal, nosso código, nosso direito, a gente é pautado na boa-fé. A boa-fé é justamente isso, a gente tratar as pessoas como gostaria de que fôssemos tratados. Se eu fosse comerciante, eu ficaria muito grato de
de um cliente chegar para mim e dizer, olha, aconteceu isso, 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 ou um funcionário seu me tratou mal. Não preciso pedir a demissão do funcionário, fazer um escândalo, não gostei desse atendimento. O senhor pode melhorar? Se essa conduta for reincidente, no caso, numa prestação de serviço, agora nós estamos dizendo, mas nem tanto no produto, né? Se no caso, essa conduta for reincidente, nós tomamos a nossa providência, não vamos mais lá. Hoje, voltamos, existe o Reclame Aqui, esses sites de reclamações e elogios. Nesse ponto, a gente pode expor a nossa dúvida. Nós não podemos ser levianos ao expor essa dúvida, mas é correto que a gente exponha, porque isso serve para orientar os outros consumidores, e o próprio lojista, ele tem o direito de resposta. Não é só nós respondermos, acabarmos com a loja, ou taxarmos a loja de incompetente, ou que nós somos mal atendidos, que isso vai resolver. Com certeza. Nós vamos dar o direito de resposta. Muitas vezes existe o direito de resposta nesses comentários, a empresa é notificada, ela faz o direito de resposta e acaba muitas vezes dando até um bônus para a pessoa que fez isso como uma forma de reparação, que é a forma correta de se agir. Agora, voltando ao que a gente havia começado a conversar, quando eu não tenho mais nenhuma solução e eu deixo para lá, é isso que a gente, não, vamos deixar para lá, não vou me estressar, isso para determinadas empresas, para empresas pequenas, às vezes a gente pode fazer isso. Coitados, estão começando, tudo. Agora, o grande vilão... Há de se ter uma visão geral da história. O cara abriu essa semana, já abriu nas vésperas de Natal, é aquela loucura, ele não está dando conta, ele tem que treinar o funcionário, ele tem que estudar a logística dele. Então, isso tudo a gente leva em consideração. Sim. Né? Agora, contra empresas grandes, elas trabalham justamente em cima desse erro, em cima dessa postura nossa. Muitas vezes elas abusam da nossa boa-fé. É isso que nós não podemos deixar passar. E por outro lado, o que acontece? Nós fazemos é feita a reclamação no PROCON. A gente faz a reclamação no PROCON, que pode ser, como a gente pode dizer, é a documentação básica para que se proponha uma ação. No caso, uma ação no juizado, ou uma ação na justiça civil, na justiça comum, no caso, nas varas comuns cíveis. O que acontece nesse ponto? Na vara comum vai ser por advogado e o valor vai ser normalmente é um valor um pouco mais alto. Você, consumidor, vai gastar com a contratação do advogado e isso muitas vezes acaba inibindo a vontade desse consumidor. Além de inibir, ela torna inviável, porque a contratação do advogado... O meu produto custou 100 e eu vou gastar... R$1.000 de advogado. Muitas vezes, se esse produto custou 100, no caso, custou 100, eles não te entregaram, ou houve uma negativação do seu nome foi levado aos órgãos censórios, muitas vezes compensa você contratar um advogado e fazer isso. Por outro lado, no juizado acontece que as indenizações por dano moral, por ter tanta gente que age de má fé, hoje elas não são mais aquela maravilha que o pessoal dizia. Antigamente, nossa, sofri dano moral, ganhei na loteria, nossa, ganhei R$10.000. Não, hoje as indenizações... Todo nosso meio de vida é pedir indenização moral. Sim, no começo... Tem gente que faz isso, né? Pra gente é até uma brincadeira nossa, né? Nós advogados, nós dissemos a indenização por dano moral é a batata frita do processo. Porque você pede o lanche, sempre tem a batata frita, você olha... Não é mais assim. Não é mais. Hoje, continua sendo, só que você não come a batata frita mais. Ela não vem. Quando vem uma batatinha. Porque o judiciário está inibindo isso. Mesmo que a pessoa sofra o dano por conta da demanda, a jurisprudência, no caso, o entendimento reiterado dos tribunais, vem reduzindo o valor desse dano moral. Muitas vezes, ou essa semana me ligou uma cliente e me perguntou, nossa, fui assaltada na porta do banco, longe do banco, o que eu posso fazer? Olha, eu orientei os procedimentos criminais, os procedimentos cíveis, aí me falou o valor que ela foi assaltada, eu disse, olha, eu posso pleitear uma indenização em cima disso, só que fica inviável para você, pelo que eu vou cobrar. Mas se essa ação, esse assalto não ocorreu nas imediações ou dentro da propriedade? Nas imediações? Ocorreu dentro da propriedade do banco, hein? Não, ocorreu não dentro da propriedade do banco. Ocorreu uns 400 metros do banco.
e o cidadão que a assaltou estava na fila do banco. Nós vamos fazer todo o procedimento de prova, tudo, só que os gastos com o advogado e com tudo não compensam. Infelizmente... Há que se ver isso também. Às vezes fala, vou contratar o advogado. O advogado, às vezes, ele fica de mãos atadas nesse ponto. Bom, a primeira dica foi essa, então, que a gente acho que explanou bem, não restou dúvida aí, sobre você pesquisar o seu site de compras, você procurar informações não só em sites como Reclame Aqui, como também formalmente o Procon. Por quê? No Reclame Aqui pode até acontecer de ter alguém de má fé querendo difamar a empresa, mas no Procon isso já não acontece. Se está lá no Procon é porque é um fato. Essa foi a dica. Que outra dica você daria? Além daquela de guardar toda a nota fiscal, toda a documentação que acarreta. Isso é básico. Além da documentação, uma coisa que a gente deve guardar são os e-mails da transação, a troca de e-mails. Isso é prova no processo, tudo, mas além dos e-mails, quando eu digo guardem os e-mails, não troque, do mesmo jeito que eu digo guardem, não troque informações das quais vocês abrem mão por e-mail. Vocês abrem mão do direito seu por e-mail. Isso, quando chega num processo, vai dizer, o consumidor ele está de má fé. Porque, olha, ele já negociou isso e ele estava abrindo mão. Agora ele veio aqui já deu aceite. Já deu aceite e mesmo que o contrato seja patentemente violando o Código de Defesa do Consumidor ou a legislação, o Código Civil, muitas vezes acontece do judiciário entender que aquele e-mail que você trocou, abrindo mão do seu direito, você também abre mão do direito da ação. E você acaba pagando o advogado, o seu advogado acaba tendo que pagar honorários de sucumbência e perdendo o processo. Então, a troca de e-mails é uma coisa que nós devemos nos ater a isso. Não abra mão em nada no seu e-mail. Tem que negociar? Tenta ligar e faça a negociação por telefone. Caso seja mais vantajoso para vocês, para o consumidor, é muito interessante você ter o e-mail nesse caso. Caso você esteja abrindo mão, não. Esse é um conselho que eu dou. Tenho casos que eu posso demonstrar para vocês. Tenho 2 casos que aconteceu justamente isso. Não ganhamos a ação por tentarmos negociar por e-mail antes de entrar com a ação. A pessoa que fez isso era um bacharel de 4º ano e ele me procurou após essa negociação por e-mail. Por quê? Porque eu tenho mesmo orientando antes, e ele me conhece há longas datas, eu tenho por praxe de tentar evitar um meio processual. Não vamos ir no processo, vamos tentar resolver amigavelmente, usar as maneiras de solução, os meios indiretos de solução do conflito, no caso a mediação, a arbitragem, que a gente consegue sentar e se conciliar. No caso também a conciliação. No Procon existe a conciliação para isso. Para você não... eu falo para os meus amigos, pessoal mais próximo, não vamos entulhar o judiciário de processos. Porque eu sei que o que você está dizendo, o que você passou, é necessário que exista uma reparação. Mas nós temos que ver o quanto isso vai acarretar para o Estado só da sua reparação. Vamos pensar na coletividade. Então, nós conseguindo fazer uma conciliação, é a melhor forma de se evitar isso. Agora, uma outra coisa que normalmente as pessoas não fazem é ler contratos. Seja para você se cadastrar num site, seja para você cadastrar numa mídia social, seja para você efetuar uma compra. O pessoal tem preguiça, todo mundo tem preguiça. Até não sei se vocês chegaram a ver essa semana uma reportagem, não me lembro aonde foi, se foi no jornal, falando sobre os contratos. O número de pessoas que perdem brindes, que perdem direitos, que assumem funções e obrigações que estão dentro de um contrato. Então, tá lá, você, ao assinar este contrato, tem direito a retirar um tablet novo, você não leu, você passou batido. Batido pelaquela parte. Aí, por sorte, você estaria ganhando um tablet. Outras dizem, por exemplo, ao assinar este contrato, você está cedendo o direito à sua mídia, porque hoje em dia as empresas pedem um cadastro, você pode se cadastrar com um e-mail, é muito comum,
ou através do Facebook, né? Isso. E aí nas letrinhas pequenas, preste muita atenção, está escrito, se você se cadastra pelo Facebook, você está cedendo os direitos à fotografia, a publicações na sua página, a alterações de não sei o que lá, não sei o que lá. Isso nós E aí como é que faz? Se você não leu, assinou, e aí? Se você não leu, assinou, na hora que você viu, houve a publicação. Deu a sua assinatura digital, deu a assinatura né? digital, na verdade, você apertou o X com o mouse, né? Foi lá e apertou a setinha. Lembre-se que o X com o mouse é a sua assinatura. Né? E diferente das empresas e de nós advogados que temos assinatura digital, que a gente precisa digitar a senha, mas você quando faz isso, supõe-se que foi o consumidor, quando faz isso, supõe-se que foi ele que fez e ele leu. Isso é a premissa básica. Porque inclusive está escrito lá, li e aceito todos os termos deste contrato. Né? Porém, nós temos que nos ater ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na exposição à imagem, mesmo na internet. Se você não está contente com a sua exposição, você pode mandar um e-mail, rejeita a sua exposição à imagem e a empresa é obrigada, após a notificação, tem jeito, mas você ela vai tem ter que transtorno. responder, ela vai ter transtorno. Então a coisa tem jeito, mas tem transtorno. Tem transtorno. E agora, com a legislação da internet, a lei tem a legislação da internet, e o que ela diz? Que a empresa tem até 48 horas para te responder isso. Agora, aliás, eu não quero nem entrar muito nesse assunto, porque é pauta nossa para janeiro, a gente falar dos crimes da internet. Aquilo que você nem imagina que seja crime e você pode estar sendo vítima ou praticando um desses crimes. Vamos deixar esse assunto aí para janeiro, uma pauta específica bárbara que a gente vai fazer. Sim, né? isso é. Mas é fato, né? Nós íamos fazer hoje, ainda, mas vamos... não vai dar, o assunto é muito amplo, tem muita coisa. Vamos deixar para janeiro. E aí... Mas, e aí a gente falou de ler este contrato. De ler o contrato, existem as cláusulas abusivas, no caso, que estão dispostas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e, no caso do consumidor, abrir mão de um direito dele, ou alguma cláusula que onere demais e ele abra a mão de algum direito explícito no Código ou no Código Civil, essa cláusula será considerada abusiva e ela é nula. Tudo bem, muito bonito de eu dizer agora para vocês, olha, Silvio, você assinou aquilo dali, é nulo. Tudo bem, doutor, mas e agora? O que nós fazemos? Aí voltamos ao começo da nossa conversa. Primeiro o PROCON, para ver se o PROCON consegue resolver. Normalmente o PROCON resolve. Não vamos dizer que o PROCON não resolve, ele consegue resolver e muitas vezes o temor da empresa de sofrer uma multa e reincidência naquela multa, porque não é só uma pessoa que a leva para o PROCON, faz com que ela resolva. Existe um limite de multas? Essa empresa pode passar a vida sendo multada e passar, daí ela vai fechar? Não, existe... Dependendo do tanto de multas que ela toma, existe, além da penalidade de multa, que varia de um salário mínimo até 110, 120 mil reais por multa, no caso de reincidências, existe também a cassação do ICMS da empresa, que é o do registro dela do ICMS. Aí ela vai ter que fechar. Agora, o que você me diz, doutor Marcos, dessas pessoas que assinam o contrato, acabam passando batido, como a minha parceira aqui, a Silvia Cancherini, está falando, que acontece demais, nós temos casos que nós conhecemos, e aí o advogado vai até essa empresa, tenta ver o contrato, a pessoa não fica com a cópia, e acontece toda essa confusão, Sim. Como já teve alguns acontecidos que nós conhecemos. Isso. Nesse caso, o que nós podemos fazer? Nesse caso, a gente tem que prestar atenção justamente numa coisa. Quando a gente assina um contrato, nós temos que exigir a cópia. Mesmo que seja pela internet, existe um contrato que você assinou pela internet, não custa a gente selecioná-lo, selecione-o e imprima em PDF e deixa guardado. Olha, assinei esse contrato em tal dia. Porque na hora que você assinar ali, você vai ter o seu arquivinho em PDF que você guardou no seu computador, ele tem uma data. Mesmo que de má fé a empresa apague aquele... Você tem a data que você fez e a data da sua assinatura, ela pode apagar o contrato, mas eu assinei aquele contrato naquela data. Você tem uma contraprova para mostrar para a empresa, eu quero ver como que ela vai dizer que nós forjamos.
Porque nesse caso, eu até entendo, nesse caso o que acontece? O Código do Consumidor está aqui para ter uma ferramenta muito importante que chama-se inversão do ônus da prova. Nós não estamos duelando de iguais, no caso, uma empresa contra uma empresa, uma pessoa física contra uma pessoa física. Nós estamos duelando uma empresa com poder aquisitivo, um poder de conhecimento e um poder jurídico maior e um consumidor. E o consumidor, nesse caso, ele é o hipossuficiente. Que nem tivemos um caso, até que eu conversei com o senhor, que é isso que a Silvia Cancherini acabou de falar. De uma empresa, que eu conversei com o senhor há um tempo atrás, o qual uma pessoa tinha o contrato com ela e o advogado entrou em contato com essa empresa, foi até ela, tentou ver o contrato porque a pessoa que havia fechado o contrato com ela havia esquecido a cópia dela lá e a empresa negou para o advogado até tirar a foto e pegar a cópia da pessoa, do consumidor dela. Negou uma segunda via desse contrato. Não a segunda via, negou entregar a cópia que a pessoa mesma esqueceu. Você comprou, você fez, a própria cópia da pessoa esqueceu lá na... Sim, nesse caso está patente que a empresa estava agindo de má fé. O que nós vamos dizer? Nesse caso, a pessoa teria que acabar gastando, entrando com uma medida cautelar de exibição de documento, dizendo que a imagem dela está sendo usada, e após essa medida cautelar, nós temos o advogado, no caso, o advogado e a parte, ela tem até 30 dias para entrar com a medida principal, no caso. Nós vamos mostrar os danos e as violações que esse contrato acarretou. O grande problema que nós vemos nesse sentido é o custo da operação. Se é uma coisa, um valor acima de 10, 15 mil reais, você já consegue, a parte já consegue advogados que se interessam nesse valor. Com menos que isso, você pode até conseguir um advogado que se interesse, mas ele tem que estar especialista no assunto, trabalhando com grande volume, e você não vai ter um atendimento jurídico de primeira qualidade, porque o volume é muito grande e o advogado não vai ter aquela atenção especial no seu processo. Porque seria de direito, né? Da Sim. pessoa, do consumidor, que do aconteceu consumidor isso de seria ter a cópia de esquecido, a contrato. cópia A cópia seria do contrato seria. de direito, Mas dela pegar de volta. Olha o quanto de procedimentos que nós teríamos que fazer. Primeiro você teria que comprovar que você esqueceu e não levou o seu contrato. Levou o contrato. O que é mais ou menos que Sim. difícil. E essa proibição até do advogado tirar uma fotografia ou uma cópia deste contrato, isso está certo? Nesse caso não está certo, mas o que aconteceria? No caso, por uma notificação extrajudicial, a empresa provavelmente já pensaria duas vezes e pediria para um advogado responder essa notificação. E já veria que o advogado, no caso, responderia a ela corretamente, no sentido de que ela deveria suprir essa falha. E conseguiríamos resolver o processo extrajudicialmente. Então, neste caso, o consumidor também estaria certo. O consumidor também estaria certo, mas o consumidor vai pagar um advogado para fazer uma notificação. Não, sim. Esse é o grande problema. Custo, né? Tudo é o básico. Agora, um outro ponto que eu acho que a gente sempre tem um grande problema, e acho que se enquadra ainda em compras nessa época de Natal, porque muita gente pede e ganha celulares de presente. Ixi, celular. Eu acho que é um dos grandes... Elas são as campeãs, desculpa até lhe cortar. Uma das grandes campeãs de reclamação. São as grandes campeãs. As operadoras são as campeões no Procon e no mais do que juizado. os fabricantes de celular, as operadoras de celular. Uma dúvida pessoal, antes da gente entrar nesse mérito. Existe a possibilidade de uma ação coletiva contra uma operadora, uma determinada operadora de serviços celulares? Deixa eu só explicar o problema. Todo mundo que tem uma determinada operadora, é claro que ninguém está feliz 100% com a sua operadora, vive dando pau, o número é maior do que a estrutura que existe, a gente até compreende. Mas existe uma determinada operadora que nos últimos 4 meses você precisa fazer 5, às vezes 6 ligações para completar uma frase. E aí acontece o quê? Você, por exemplo, a minha conta de celular, vamos dar um número. Se eu gastava 100 em celular, eu passei a gastar 300, 350. Porque aquilo que seria
eu pago no primeiro minuto, não sei quanto é, vamos dizer que eu pago R$1 no primeiro minuto. Só que aquele primeiro minuto, você fale 10 segundos, 2 segundos ou 55 segundos, você está pagando 1 minuto. Tá pagando 1 minuto. Então você fala 10 segundos, cai a ligação. Ou entra um ruído que antes eu achava que era o meu aparelho e não é. Todos os Você aparelhos. acaba Todo mundo desligando tá a tudo ligação. assim. Aí, ou você desliga ou ela cai. Aí você volta a ligar, fala mais um pedacinho da conversa, você já pagou aquele 1 minuto. Falou mais 3 segundos, caiu. Então você tem que pagar por, vamos dizer, 5, 6 minutos para conseguir falar Alguns segundos. 30 segundos, quando muito. Existe a possibilidade de uma ação coletiva contra uma operadora dessa? Nesse caso, além das reclamações do Procon, nesse caso o Ministério Público, ele está sempre fiscalizando o que acontece no Procon para que seja aplicado as multas. Nesse caso, o Ministério Público, ele entra ele propõe essa ação contra a empresa para que ela, com a obrigação de fazer, no caso, que não aconteça mais isso, concominada com multas. Então a saída seria eu, como consumidora, ir para o Procon. Ir para o Procon e ou levar todos os usuários e juntos. leva todos porque os quem usuários. vai propor essa ação é o Ministério não sou Público. eu, o usuário. O Ministério Ministério Público é que Isso. vai propor ver a essa ação. necessidade e propor essa Isso. ação. Alô, Justamente- gente, aquela operadora, sabe? Fica aí o recado. Aquela operadora que você tem que ligar 10 vezes para concluir uma frase, vamos lá, vamos reclamar, vamos ao Procon, vou fazer isso esta semana, tá de férias, não, né? Ainda não, né? Olha, dia Acho que 19, ainda. dia 19, Já para Vai tudo. ter o Então é recesso. essa Vamos ter semana o que eu vou recesso. fazer isso e vou levar junto um monte de gente, porque não é possível. Ah, eu junto, A minha né? conta triplicou, né? A gente hoje para conversar uma frase, Uma frase sobre o foram trabalho. 7 ligações Sim. e mais não sei quantas mensagens. Isso. Assim não, isso eu presenciei hoje com a Marcela. A gente tentando marcar os horários, eu acho, se pegar meu telefone, deve ter pelo menos umas 50 ligações. Então. Não, e nós aqui... E aí quem nós paga conseguimos- essa conta, você vai e paga, né? Porque infelizmente a gente não vive sem esse negocinho aqui, né? Sim. Então a gente vai lá e paga e fica quieto e deixa na esperança de dias melhores, de um melhor sistema, um melhor... Isso não vai acontecer tão Não, rápido. e as A gente não pode propagandas... ser tão passivo nesse ponto. E as propagandas das operadoras estão todas, nossa, É o céu, isso, né? A aquilo, maravilha, é o céu, uma né? maravilha. É Só que maravilha. na hora de usar, é com ela, é com você, é com fulano, é com ciclano. Sim. É Então, 10, 15 nesse- ligações. Então a saída gente tentar fechar um também é negócio. Procon. Aí nesse, E forçar a barra para que esse Pra que Ministério vá pra Público frente. entre O pra Ministério ação. Público, vocês podem ficar contentes, podem ficar tranquilos, porque eles trabalham em cima disso. Mas E eu, pessoalmente, propõe. Você Eu pessoalmente também, posso pessoalmente. pedir um ressarcimento? Sim. Agora, como comprovar? Aí vem o grande problema. Porque você efetuou todas essas ligações. Primeiramente, na telefonia existe um limite mínimo de conversação para que possa começar a ser tributada no caso, minutada, tarifada a ligação. Caso ela não seja tarifada, caso ela seja tarifada antes dessa minutagem, antes desse tempo mínimo, você pode pedir o ressarcimento e propor uma ação dessa contra a operadora. Aí voltamos novamente para o que nós começamos a conversar aqui. Vamos contratar um advogado. Quanto o advogado vai lhe cobrar? Um salário mínimo. Nossa, estou dizendo na minha conta, uma conta alta até, a gente brinca, gastamos 100, passamos para R$400, é uma conta alta, não é toda a população que tem um telefone de conta que gasta R$400 numa conta telefônica. Porém, você vai gastar R$700, R$900 para um advogado fazer isso. Mas e o advogado olha fazer... que neste caso eu sou capaz de fazer uma poupancinha, Assim. entendeu? Guardar a moedinha e com todo prazer. Porque se você tenta falar nessa operadora, você fica lá horas, esses dias até dei um print na tela, né? Clique para mostrar os minutos em que eu estava tentando falar naquele
Já fica aqui como naquele prova, call né? center. Porque existe a lei do call center. uma lei. Existe a lei do call center que você deveria ser atendido até 20 minutos. O grande problema desse, eu acho que esse daí seria uma outra pauta pra gente. São 6 ligações de, trocentos no minutos. mínimo, uma delas 42 minutos, que eu me lembro. O resto é Outro assim. dia eu fui assinar a TV a cabo, eu gastei... É outro problema. Outro né? problema também, mas eu gastei R$55 de ligação, porque eu não gosto... Não tem 0800, não tem 0800, não tem eu liguei no telefone, liguei fixo, gastei R$55, sendo que a minha mensalidade era de 55, então eu comecei pagando 110. Do tempo que demorou, isso porque eu queria assinar. Se eu fosse cancelar, seria muito pior. E E mesmo as Meses. Às Dias. vezes conheço gente que levou mais de um mês para cancelar. Pra E nós voltando ao assunto da operadora da tarifação indevida, a empresa ela acaba ganhando em cima da gente por conta disso. Porque nós não vamos, o advogado custa caro e o que isso acaba acontecendo? Ou às vezes até o advogado não custa caro, mas às vezes o seu tempo sai mais caro do que os R$400. Com certeza. Dos Tudo, R$1.000. né? Mas Financeiramente, o tempo que você perde, o desgaste emocional que ela você continua isso vai ser muito fazendo, grande. tendo uma prática abusiva contra o consumidor e, no caso, lesando a sociedade, tendo um enriquecimento sem causa. Isso é uma coisa que infelizmente acontece e é uma conduta recorrente das empresas. Elas já trabalham com risco e, no caso de você ou de uma outra pessoa, do consumidor, contratar o advogado acaba, ganha ação, é procedente a ação, ele entra com a execução do valor que você gastou com o advogado para depois ser ressarcido. Isso está dentro do passivo da empresa, ele já contou com isso e ele sabe que ele fazendo errado ele vai ganhar mais. É essa prática, para isso que existe o Ministério Público. Infelizmente. E para isso existe o Ministério Público e o PROCON, que nós devemos acreditar nesses órgãos, que eles são órgãos idôneos e eles vão aplicar a multa correta nessa empresa para que essa conduta não se repita. Agora, ainda mais dicas sobre essas compras consumidor e internet. O que mais você diria? A gente já falou sobre pesquisar esse site, a gente já falou sobre guardar toda e qualquer documentação, desde e-mails até o contrato e ler esse contrato. O que mais que a gente pode se cercar? Antes da gente se cercar, parece que nós estamos demonstrando a operação de como comprar. Nós ainda não começamos a enfiar a mão no bolso. Nós escolhemos a loja agora. Agora, como comprar? Vou comprar com cartão de crédito, vou comprar com cartão de débito, vou comprar com boleto bancário, vou pagar assim que eu receber o produto em casa, ou eu vou usar alguma ferramenta que eu deposito o meu dinheiro nessa ferramenta, ela estoura no meu cartão de crédito e no meu cartão depois é feito o pagamento para o lojista e existe a confirmação. Qual dessas ferramentas utilizar? Essa é a segunda parte que nós devemos nos ater. No caso do consumidor, o consumidor normalmente ele vai usar o cartão de crédito, digita o número. As opções são cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário e, no caso, essas empresas que fazem a intermediação da venda. No caso, você deposita o valor nessa empresa, você tem os créditos dela e você gasta os créditos dela no cliente dela, no caso, a empresa. Porque a empresa normalmente ela é filiada a essa outra operadora, né? E essa operadora, você repassa seu valor para ela e ela depois repassa para a empresa. O senhor deu até um exemplo de um amigo seu, Dr. Marcos. Mas nós estamos falando do consumidor ainda. Esse não vai dar tempo. Segundo bloco. A gente ainda vai falar sobre o lojista, hein? Você que pretende abrir, a gente ainda tem um tempinho de programa, você que pretende abrir a sua empresa. Qual seria desses que a gente descreveu o mais seguro, o mais indicado? O mais seguro e indicado, sem tentar roubar a pauta de janeiro que vem, o mais seguro e indicado seria o cartão de crédito. Se você não acessa nenhum outro tipo de site, seu computador é dito seguro. Você não acessa nenhum site que possa ter vírus ou, no caso, os cavalos de Troia que puxam todas as suas senhas. Aí já foi por água abaixo. Então aí a segurança já foi por água abaixo. Dependendo Porque eu, do seu por exemplo, computador. eu não entro em site pornográfico, eu não entro em site
E não faço compras. Nem E já havia internet. 2 anos que eu não tinha comprado nada pela internet e eu tive meu cartão clonado. E disse que foi na internet. Não sei O como. meu também disseram que foi recentemente clonado, me disseram que foi na internet, mas Que eu me não deu sei um tormento. não sei o porquê que foi, porque eu odeio o cartão de crédito e meu cartão de crédito que eu não tenho foi clonado. Você vê que quanto menos você Isso usa, é o que mais existe. fácil do bandido ir lá e clonar. Eu não porque tenho cartão de é crédito, mais ele foi difícil que clonado. você estorne essa compra. Quanto menos você usa, talvez o meu raciocínio esteja certo. Quanto menos você usa o seu cartão de crédito, mais interessante é para esse bandido catar o seu cartão e ir lá. Por quê? Você vai demorar tempo para perceber que foi clonado, que alguém gastou no seu cartão e pediu o ressarcimento do banco. Mas Eu nesse tive ponto, problemas nesse no ponto, banco, mas nesse ponto, mas o deu dor de banco cabeça. hoje é uma conduta que até é meio, como que eu posso dizer, é meio contraditório a gente elogiar o banco, mas o banco hoje ele presta atenção no seu padrão de gastos e qualquer coisa que saia do seu padrão de gastos, você vai receber uma ligação do banco. E o eles meu eu vão não te explorar. recebi não, mas eu O vi meu na eu recebi. fatura do cartão. Não, eu recebi uma ligação compra. do banco na hora, olha seu cartão de crédito. Eu falei, tudo bem, só tem um problema, eu não tenho Tem cartão cartão de de crédito. crédito. Não tive nenhum problema, eles não recebi nenhuma cobrança, meu nome não foi levado aos órgãos Não tive censórios. problema também, eles resolveram rapidinho. Anotei lá, tinha uma viagem pra Grécia, um lugarzinho da Grécia, que infelizmente não era minha, né? Sim. Comprada no meu cartão. Liguei, eles me deram todas as informações, foi estornado. Só que aí você cancela aquele cartão, você fica sem o cartão, você espera vir o outro, dá uma raiva. Raiva. Nesse né? caso, Uma coisa moral assim. aquele forte. desconforto, aí a gente volta. Será que é dano moral ou não? Mas isso a gente pode conversar. Você sente aquela angústia, fala, nossa, fui enganado, daí a gente pode dizer, fui Você enganado. se sente vulnerável. Além da vulnerabilidade, você se sente enganado, menosprezado, diminuído. E você vai contar para alguém fica sabendo do caso, ou o filho, ou o marido, pega conta para os amigos, um dia na mesa do bar, o que vai acontecer? Fala, olha a tonta, a tonta, é assim mesmo, olha a tontona lá, teve seu cartão clonado. Isso quando não tira o dinheiro da conta, né? Você já viu esses casos? Sim. Que daí depois dá um rebu para você conseguir receber do Dá. banco? Isso dá um bom trabalho. Mas voltando na compra, queria terminar. Vamos dizer então que não usaremos o cartão de crédito. Existe o boleto, mas o boleto bancário poucas pessoas vão comprar no boleto bancário e vou pagar à vista. Ninguém vai pegar o boleto bancário e ir lá pagar e à vista é muito pouco. Eu fiz isso semana passada, porque eu não gosto de cartão. Mas tem gente que prefere o cartão. Nesse caso, você pode usar essas empresas. O consumidor pode usar essas empresas. Nós temos diversas que eu, por ética, não vou dizer o nome delas, mas quando qualquer um que for fazer uma compra pela internet vai ver, faça a compra por tal site. Como funciona? Você se cadastra, ele tem um registro do seu cartão de crédito, você deixa um limite lá e você tem um cartão, como se fosse um cartão de crédito, um cartão de bônus. A gente tem esse nome aí do site que mais tem reclamações, nós não vamos dizer aqui, mas você preste atenção, procure no Reclame Aqui. E quando você entra para fazer essa compra, tem lá suas opções. Pague pelo fulano de tal, pague pelo ciclano, dá lá sempre 3, 4 opções de empresas de pagamento, além de boleto, além do cartão de crédito, né? Então você preste atenção, porque tem uma delas aí que é campeã de reclamações. Fique atento. Por outro Se me lado, perguntar inbox, eu conto. mas por outro lado, ela é campeã de reclamações dos programa. lojistas, porque indiretamente ela acaba sendo uma segurança para o consumidor, porque você fez a compra por aquela empresa ela vai ser responsável junto com o consumidor. Junto com o consumidor, não, me desculpa, junto com o fornecedor. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, Dr. Marcos Fernandes, antes que acabe o nosso tempo aqui. Nossa, você sabe que eu tô vendo que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, vamos ter que chamar o Dr. Marcos aqui várias vezes. 8 vezes. Umas 8 vezes seguidas. Vamos lá. Rapidinho, eu sinto muita dificuldade com contas de telefone, de celulares. Eu puxei esse assunto novamente, voltando ao que a Silvia estava falando,
chega a conta, você paga a conta, chega a conta novamente, mas a mesma conta, daí vem duplicada, desculpa, e vem 2, 3, 4 vezes a mesma conta que você já pagou há 3, 4 meses atrás, ou 2 meses, ou o mês passado. E isso acontece comigo também, que eu não pago a conta no Data. E aí, eu não pago as contas na Data. Eu nunca pago na Data. E vem vindo sempre. Fala hoje, mas eu tive problema com isso. E eu também tive. Hoje eles estão... Eu paguei uma conta que não era adiantada e a que era deixou, daí cortaram o meu celular. Aí é má fé da empresa. Mas e aí eles normalmente falam... a operadora que eu uso, apesar dela ter muita reclamação, nesse ponto ela não faz isso comigo. Sabe que eu sempre pago, depois do dia 5 minha conta vence dia 20. Aí eu recebo aquela mensagem inconveniente dizendo que vão cortar meu telefone em 10 dias. E aí hoje, por exemplo, como eu não paguei, pode ser que eu saia daqui e não tenha telefone. E agora, doutor Marcos, e aí vem a dúvida, que é o que a Silvia falou das operadoras. O 0800, todo mundo, o 0800, mas muitas das vezes eles pedem pra gente ligar no 0800 e o 0800 não funciona. Muito menos as operadoras. E aí, o que nós fazemos? As operadoras, nesse caso nós temos um órgão do governo que justamente ele cuida das telecomunicações. A gente deve entrar no site desse órgão e nesse órgão você faz a reclamação, que é a Anatel. Você entrando no site da Anatel e fazendo essa reclamação, você pode ter certeza que você vai ser ouvido. Porque eu já estou desistindo. Não, você vai ser ouvida, porque eles vão ligar para você. Nossa, tem uma reclamação na Anatel. A Anatel, ela, coitada, eu fico até com dó dos funcionários da Anatel, porque deve ter muito trabalho, porque é muita coisa. Mas a partir do momento... As pessoas não entendem a Anatel como a Anatel, entendem a Anatel como aquela que está atendendo o telefone naquele momento. Sim. Então, sim, você... imagina o que aquele atendente escuta normalmente, né? Porque nem todo mundo tem o bom senso de saber que aquela pessoa que ali está é apenas uma intermediadora entre você e a... Sim, ela é uma intermediadora, mas muitas vezes a falta de conhecimento dela e o quanto que a empresa quer lucrar em cima dela faz com que a gente lembre de toda a família do operador. Porque tudo, liga pra isso, liga pra aquele, eles dão de 3 a 4, 5 telefones e você não consegue resolver o seu problema com nenhum deles. Não, raramente a gente consegue. É complicado, né, Silvia? Super complicado. Agora, só para finalizar essa história do pagamento, então, para a gente ter 5 minutinhos de papo sobre o lojista, então, o ideal seria, eu acho até que vale como dica, será? Você negociar com a empresa para que você pague esse produto quando ele chegar à sua porta? Muitos lojistas têm feito isso, porque pelo cartão de crédito, para o lojista, ele vai acabar recebendo, porque o prejuízo, no caso do cartão clonado, vai ser do banco que não prestou corretamente não teve o seu dever de segurança perante o consumidor. Mas, voltando nisso, o lojista, ele vai normalmente combinar com você, olha, na entrega você passa seu cartão de débito e não vai ter nenhum problema, você vai receber sua mercadoria e o lojista receber o seu produto. Que é o ideal. É o ideal. Não tem dor de cabeça. É o ideal, mas não são todas as empresas que fazem isso. Quem consegue fazer isso são algumas empresas, a maioria empresas pequenas que atuam numa certa região e, por sorte, elas estão divulgadas na internet, né? Está bem divulgado, tem como que eu posso dizer, tem um certo volume de negócios e conseguem fazer isso, entregar todos os seus pedidos com o pagamento. Isso é um ótimo jeito para a empresa e para o consumidor. Mas o consumidor, normalmente, nós sempre lembramos, eu quero parcelar. Esse é o grande problema. O consumidor brasileiro, além de do nosso parcelamento, acabar fazendo mal para a economia no final das contas, porque nós parcelamos e depois não damos conta. Ai, tão baratinho, né? Estilo casas, não sei das quantas, tão baratinho. 15 reais a geladeira? Não, 150 parcelas de 15. E aí saiu o dobro. E as pessoas não têm o costume de analisar ali. Né? De analisar, ver quanto custa por ano. De juros. Quanto custa por ano. Mas compensa mais você guardar esse dinheiro, pegar os seus 15, nem que seja no cofrinho dentro da sua casa, se não quer botar na poupança, juntar esse dinheiro. Sim, eu acho que compensa. Pode até comprar em 2 vezes, mas mais 2, 3. 3. Mas não tem a perder de vista, o produto já ficou velho,
já acabou, já saiu de linha. E você está pagando Você ela. está sempre pagando a sua geladeira, a sua TV. E se você parar para pensar, você já pagou 2 ou 3 produtos até? Às Em alguns vezes casos, sim, até por mais. conta dos juros. Mas essas empresas elas trabalham com o mesmo preço à vista e com o preço com juros, que a intenção deles é vender o parcelado. Não que Porque o cada valor vez seja que alto. você entra naquela loja ou você pega aquela... Você consome mais um pouco, seria isso? Também, porque tem gente que tem o cartão, o carnezinho, vai pagar o carnezinho. E ela acaba consumindo tudo, existem vendedores que vão vender, vão trabalhar justamente na fila. Quanto a isso, da empresa, ela sempre coloca o valor um pouco a mais para poder parcelar. E o valor à vista nessas empresas não vale a pena. Olha lá, já estão avisando, a produção já está avisando que tem 5 minutos. Em linhas gerais, Dr. Marcos Fernandes, aqueles que pretendem ou estão abrindo a sua empresa na internet, a sua empresa virtual, que conselhos você dá? Olha, parece A até gente tem 5 minutos para Parece até pleonasmo a gente dizer. Normalmente essa empresa vai colocar os seus meios de pagamento. Dinheiro, pagamento por cartão de débito e boleto bancário. E depósito em conta. Melhor forma. Vamos começar com a pior forma, que é o que dá mais trabalho, eles vão perguntar, o depósito em conta. O depósito em conta é uma coisa maravilhosa, desde que realmente ocorra o depósito em conta. E o lojista deve sempre, a gente fala, parece que estou ensinando criancinha, mas é muito complicado que o lojista acaba tomando o prejuízo no seguinte sentido: a compra é realizada e emitido o recibo de depósito, ele manda o recibo de depósito para ele. A pessoa vai lá, deposita um cheque sem fundo e coloca como depósito em dinheiro. Entendi. O que o lojista deve fazer sempre, espere Pra a evitar confirmação isso. na conta. Tem a confirmação que o valor está na minha conta, libera a mercadoria. Não faça isso antes. É a primeira coisa. Que é o grande golpe do momento é este. Sim. Eu pego um cheque, até mesmo de uma Ou deposito. conta sem Uma fundos, conta eu sem fundo. deposito na conta da empresa. Deposita, ou senão você faz outro. Deu a entrada nesse pagamento, as empresas já liberam esse Esse material. material é... Ou, como, Aí ele já tá no como no prejuízo. começo disso, né, bem no começo, há uns 10, 12 anos, o pessoal depositava o envelope vazio. E manda, já te mandei, você não vai demorar, não vai enviar, eu vou desistir, envia logo. Nesse ponto, pega um funcionário destreinado do lojista, porque se é o lojista, o dono da empresa mesmo, dificilmente ele vai cair nesse golpe, mas o funcionário dele, às vezes na distração, libera essa mercadoria, aperta o botãozinho lá para liberar a mercadoria e o prejuízo está feito. Essa é a grande dica. É a grande Veja dica. a forma de pagamento a qual você vai... Primeira... A forma que você vai receber dos seus... Sim, o depósito é essa parte do problema do depósito. A primeira coisa que o lojista tem que prestar atenção, parece que eu estou ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas é uma coisa que acontece e muito. Muito problema. Tem muitos Muito. casos lá. E tenho muitos casos, tenho muitos amigos que às vezes eu pergunto para eles, você teve problema com o depósito? Ih, meu funcionário comeu bola esse mês, tive ali um prejuízo de R$1.000, R$2.000 por conta disso. Agora para uma empresa que está começando, né, R$2.000. Quantos minutinhos nós temos, Silvia? Nós temos mais 3. 3. O Dr. Marcos, assim, você que continua o 2. assunto, é porque eu gostaria de que ele falasse, como eu conheço o Dr. Marcos já há muito tempo, eu gostaria de dizer que ele é especialista também em outras áreas. Se alguém quiser procurá-lo também, quiser conversar com ele sobre outros assuntos, abordar esse assunto também. Sim. Vamos O ocupar senhor os espe- últimos minutos então, encerrando as Se não dicas. for atrapalhar Se tiver mais aqui. alguma dica principal, importantíssima aí. Gostaria que o senhor Pra falasse esse quais são as lojista, áreas que o Esse senhor lojista, trabalha. o primeiro, normalmente, a dica principal foi essa que eu dei, do depósito em conta. Quanto às formas de pagamento, a partir do momento que ele tiver seu CNPJ, melhor até ele, se for possível, vá até o cliente e passe o cartão de débito. Melhor coisa. E as áreas que o senhor é especialista não é só essa? Não, O eu senhor atuo poderia em dizer todas? diversas áreas, no caso. Eu atuei muito, Caso alguém queira falar com atuo o no senhor. direito empresarial, atuo com o consumidor e atuo na parte trabalhista. Eu só não atuo na parte tributária. A parte civil, no caso, é a parte que a gente está conversando agora, que é a parte de direito do consumidor e algumas outras coisas básicas que todo advogado costuma fazer, né? Inventários, essas coisas. Acha interessante, Mas o que eu mais Dr. gosto Marcos, são esses assuntos polêmicos. você acha Caso interessante trabalhista. que ao montar a sua loja você tenha uma consulta a um advogado especialista para que ele te oriente em tudo isso, o que se pode, o que não pode, Olha, esse em é o todas as regras?
Esse é o sonho de todo advogado e o lojista sempre vai lembrar disso a hora que der o primeiro problema. Porque a hora que ele for contratar o advogado, não é mais a consulta, é para resolver. Então, às vezes a gente cobra uma consultoria mais alta, vai falar, não, eu não vou pagar tudo isso. Tudo bem, então não te dou informação. Eu tenho que vender meu produto. E o lojista acaba tomando prejuízo com isso. Então, sempre que for fazer isso, siga o conselho da OAB, consulte um advogado. Vai abrir empresa? Consulta o advogado. O que tem alguma coisa de errado? Se o advogado disser, olha, me dê um tempo para eu voltar com uma resposta mais convincente para você, acredita no advogado que ele vai fazer do melhor jeito possível. Ele não vai deixar você na mão. E onde as pessoas podem te encontrar, Dr. Marcos Fernandes? Qual é o seu telefone? Meu telefone de contato é o 11 9497 00985. Tá. O senhor tem seu próprio escritório? Eu tenho meu escritório, atuo aqui na Zona Norte de São Paulo. E tem Face, mas o Face é profissional? É particular. Já sei que não gosta de Face. É particular. Mas Face se quiser dar o Face, é uma ferramenta bem interessante. Não, Face é particular, marcar. Eu quase não uso. Eu gostaria até de divulgar. Eu tenho meu e-mail particular, vocês podem mandar as dúvidas para o meu e-mail. Qual é? marcos.fernandes.198025@gmail.com. Vocês podem mandar as dúvidas, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Não prometo que vou responder todas as dúvidas, porque eu ainda tenho o meu volume normal de trabalho, mas vou dar o melhor atendimento para vocês. E também procurá-lo para outras áreas. E procurar, o que vocês precisarem procurar, a gente pode sentar, eu marco com vocês no meu escritório, a gente senta, conversa, vê o que precisa resolver. Legal. Adorei. Tem tanta coisa para conversar, tanta coisa para conversar. Muito obrigada, doutor. Vamos ter que Já vamos deixar uma datinha vezes. Marcada aqui para voltar em janeiro. Vamos falar de crimes na internet. Sim. Seria já que começa a se nortear a partir de agora, né, as leis e regras da internet. Sim, será uma pauta bem legal para a gente conversar, muito interessante, e das novas modalidades de crimes que estão previstas. Que infelizmente não deu para conversar hoje, né, porque o assunto é tão escasso. E ainda ficou muita coisa. Marcela, muito obrigada. Obrigada. Adorei Dr. Marcos aqui hoje com a gente. E olha só, a gente encerra por aqui o Mulheres Poderosas, penúltimo programa do ano, portanto, semana que vem, o último programa. Já vou te dar uma dica do que vem para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar dos planos, aqueles que a gente faz na última semaninha do ano, sabe aquela coisa que você se promete? Se vale a pena fazer, se vale a pena cumprir. Esse vai ser o nosso assunto para a semana que vem. Hoje eu me despeço de você, chamando atenção para isso que a gente conversou por aqui. A segurança é tudo. Se você costuma comprar com cartão de crédito, comprar aí, se utilizar das facilidades de compra pela internet, afinal de contas, hoje em dia, né, cada vez mais corrido, a gente quer essas facilidades. Cerque-se destes cuidados ditos aqui pelo nosso Dr. Marcos Fernandes, nosso entrevistado. É melhor se prevenir do que ficar reclamando depois e correndo atrás. E tendo dor de cabeça, é o grande ponto. Que a sua semana seja assim, tudo de muito bom. Terça-feira que vem a gente está de volta. Beijo, até lá.